Meus queridos, nesta manhã nós estamos abordando o tema sobre a iluminação espiritual do crente. Volto a repetir, lição de número 4, e lembrando vocês que uma lição ela vai jogando luz a outra lição. Tivemos a primeira lição que foi extraordinária, foi uma introdução ao livro, a carta de Paulo aos Efésios. A segunda lição, a terceira, que foi a semana passada, que está concomitantemente linkada a essa. Ambas estão linkadas e didaticamente muito organizadas para que nós possamos ter uma compreensão maior do assunto ora abordado. Estamos estudando a carta do apóstolo São Paulo, redigida e endereçada à igreja em Éfeso. Vale salientar que era uma igreja então nascida, uma igreja então recentemente formada, que vivia em meio a uma situação de muita dificuldade. Uma igreja que estava instalada exatamente em uma cidade onde a pecaminosidade, a orgia, a idolatria, a promiscuidade era campeante. Havia o templo de Diana, Artemis, a deusa dos Efésios, que é uma das maravilhas do mundo antigo. Havia prostituição cultural, havia muita venda dos nichos, que eram exatamente aqueles nichos da deusa Diana, de onde eles, na verdade, tinham a maior fonte de renda, a maior fonte de lucro, era exatamente decorrência da venda desses nichos, da idolatria. E, diante de todo esse contexto aparentemente sombrio, Paulo, o intrépido apóstolo dos gentios, ele nos deixa esse grande legado àquela igreja e, posteriormente, a todas as demais igrejas e tantos quanto tiveram e terão a oportunidade de estar usufruindo desses preciosos ensinamentos. A iluminação espiritual do crente. Texto áureo. Porque o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo 1, versículo 17. Verdade prática. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Nossa leitura diária, quem teve a oportunidade de acompanhar, essa leitura diária vale sempre salientar, à medida que nós lemos, ela vai jogando luz em toda a lição aonde nós estaremos abordando, tá, queridos? Na segunda-feira nós temos aí uma proposta, 1 Coríntios 2, 14 e 15, as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Terça, 1 Coríntios 13, 12, o crente tem a promessa de conhecer a Deus face a face. Quarta, 2 Pedro 1, 4, o poder divino é capaz de transformar o homem. Quinta, 1 Coríntios 15, 56 ao 57, o triunfo sobre a morte está assegurado aos salvos. E sexta, 1 Tessalonicenses 4, 14, a ressurreição de Jesus e a garantia da nossa ressurreição. E, por fim, no sábado, Mateus 16, 18, nenhuma potestade do ar pode prevalecer contra a igreja. A nossa leitura em classe encontra-se em Efésios, capítulo 1, versículos 15 ao 23, tá bom? Para que nós possamos ganhar tempo, eu gostaria que você posteriormente fizesse leitura desse texto, Efésios, capítulo 1, versículo 15 ao 23. O objetivo geral da nossa lição é esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. São três os objetivos principais que estão em apreço na nossa lição. Três objetivos principais. Quais são, pastor? Primeiro, destacar a vocação e a riqueza da glória
inclusas na herança divina. 2, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. E 3, expressar o exemplo da exaltação de Jesus. Então vamos aí ao nosso comentário. Na nossa introdução, logo nós temos, ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividido: ações de graças, oração intercessória e confissão de louvor à exaltação. Nessa sentença somos exortados a louvar ao Senhor pela sua eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. O ponto central da nossa lição é exatamente a herança de preciosas riquezas espirituais conferidas aos eleitos, faz parte da vocação dos crentes. Queridos, eu gostaria de dar uma pincelada aqui da nossa introdução. Nós temos aqui Paulo, ele redigindo essa carta aos Efésios, e logo na introdução, Paulo deixa muito claro, no capítulo 1, versículo 15 e 16, capítulo 1, 17 a 19, e no mesmo capítulo, versículos 20 ao 23. Nós temos aí algumas sentenças: ações de graças, oração intercessória e louvor e exaltação ao Senhor. É interessante que Paulo estava preso. Paulo estava preso em Roma, e mesmo estando preso, Paulo, ele não deixava de orar incessantemente pela igreja de Éfeso. A palavra do Senhor diz que por esta causa Paulo se colocava de joelho e ele orava por ver o grande amor que os irmãos tinham um para com os outros. E ele começa dizendo: eu dou graças a Deus por vós. Ações de graças. O que é isso? A oração ela pode ser dividida em ações de graça, intercessão e louvor. Ele agradecia a Deus pela vida dos irmãos de Éfeso, pelo amor, pelo compartilhamento, pela empatia, pelo amparo, pela solidariedade, pelo carinho, que era muito próprio aos irmãos ali da igreja em Éfeso. Havia um amor muito presente, um amor totalmente despojado de quaisquer outro sentimento que não fosse o sentimento da glorificação a Deus. E vale salientar, e eu quero aqui abrir um parêntese para dizer isso, toda a prática do genuíno e perfeito amor, ele não está fundamentado em nenhum tipo de retorno. Quando eu dou esperando receber algum retorno, ou eu dou esperando receber algo em troca, eu vou de encontro a um princípio bíblico que diz que melhor coisa é dar do que receber. E quando Jesus ele assevera sobre isso, ele diz: olha, que a sua mão direita não veja o que a sua mão esquerda está dando. Então, não faça tocar a vossa buzina. Tem pessoas que têm por hábito, e me desculpe a franqueza, eu não quero aqui criticar ninguém, mas temos por hábito, em tudo que nós vamos dar, a gente tira uma selfie. Hoje está muito em voga essa questão. Fazemos alarde. Queremos muitas vezes aparecer quando fazemos alguma obra de caridade. Quando a palavra do Senhor diz que Paulo, ele louvava a Deus pela vida dos irmãos em Éfeso, é porque havia um amor que constrangia, havia um amor recíproco, mútuo, o compartilhamento do amor, da riqueza e da genuidade do amor que uns tinham para com os outros. Paulo, ele deu graças. Paulo também, ele intercedeu. O que é intercessão? Intercessão nada mais é do que você se colocar no lugar de quem você está pedindo. Você sente o que o outro está sentindo. Você se coloca inteiramente no lugar da outra pessoa. Paulo, ele estava intercedendo. A intercessão
ela é prática e ela faz parte da oração. É uma faceta da oração. Quando eu me coloco no lugar de alguém, quando eu tenho empatia, quando eu intercedo, e Paulo estava intercedendo exatamente pelos irmãos, porque, ao que tudo indica, queridos, quando nós temos uma visão panorâmica de todo esse capítulo aqui, que nós podemos entender, é que, na verdade, Paulo, ele sentia que alguns irmãos, diante de todo aquele principado e potestade que agia, lá em Éfeso, havia um risco muito grande de alguns irmãos que não estavam totalmente fundamentados na fé, abalizados na fé, estavam fortalecidos na fé, ainda eram novos, pudessem, de alguma forma, voltarem às práticas antigas, voltarem às práticas da idolatria. E Paulo, ele intercedia para que a iluminação e a revelação da grandiosidade do que eles haviam recebido, e aqui vale lembrar que todas as riquezas das quais estão inseridas nesse texto não são riquezas materiais. Aqui, em especial, é abordado exatamente as riquezas espirituais, para que eles descobrissem, para que eles compreendessem o tanto quanto eles foram abençoados com a salvação. Porque a salvação, ela traz no seu bojo inúmeros benefícios. A salvação não é como algumas pessoas muitas vezes entendem, poxa, eu sou salvo e apenas isso. Não, a salvação, ela descortina a nós privilégios que só mesmo aqueles que já tiveram um encontro com Cristo, eles podem usufruir. Hoje nós somos filhos. A palavra do Senhor nos dá garantia, dizendo, agora vocês são filhos, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos, porém, que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque como ele é, nós seremos também. Então, após a nossa aceitação a Jesus, nós nos tornamos filhos por adoção de Jesus de Nazaré. E Paulo, ele louva e exalta o Senhor. Louvar, celebrar, glorificar ao Senhor. A esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreender quais são as esperanças da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Então, queridos, a salvação ela é muito abrangente. O que nós temos aqui é exatamente a ação de graça e intercessão, a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Quando o apóstolo Paulo ele comenta sobre isso aqui, ele ora, ele intercede, e ele dá graças a Deus, e ele louva a Deus, e ele intercede pelos irmãos lá em Éfeso, e ele pede a Deus para que se descortinem diante daqueles irmãos a herança e as riquezas da glória da sua herança, a esperança da vocação. O que nós podemos entender, queridos, é que essa vocação aqui não é para que nós possamos entender dentro do aspecto de vocacionados a pregar, cantar, ensinar. Não é sobre isso que Paulo está falando. É a vocação da salvação. Porque a salvação já é uma vocação. Como descobrir o nosso lugar em Deus? Como aumentar o nosso nível de comprometimento, de comunhão? Como mergulharmos o mais profundo que pudermos nesse vasto oceano que é Deus? Porque nós precisamos entender, a salvação ela é progressiva. Deus ele não quer que nós experimentemos apenas uma salvação superficial, mas uma salvação de tal forma que nós possamos mergulhar, estarmos totalmente mergulhados, imergidos nas riquezas
que essa salvação nos traz, de forma que nós estejamos usufruindo de todos os benefícios dessa salvação. E os benefícios dessa salvação são inúmeros. A partir da salvação, aí vem uma série de outros benefícios mais que posteriormente nós estaremos estudando. Mas vale colocar aqui, queridos, que Paulo ele não está falando sobre, aqui especificamente, sobre dons espirituais, dom de revelação. Essa iluminação não é que nós venhamos ter vislumbres do futuro, nós venhamos adivinhar, nós venhamos revelar, não. É que nós possamos ter essa revelação da salvação e possamos compreender, como Paulo diz, ai de nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação. A salvação é muito grande. Quando nós entendemos que a salvação, ela custou o sangue de Jesus, que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, não foi com ouro, prata ou com coisas corruptíveis, mas com o precioso sangue de Jesus como de um cordeiro imaculado e incontaminável. Quando nós temos o entendimento que essa salvação é uma salvação que nos limpou, nos lavou, nos purificou, nos santifica e nos torna isento de todo o pecado, quando nós estamos em Deus, acobertados com o sangue de Jesus. E diz a Bíblia que nós somos de Deus, e pelo fato de sermos de Deus, o maligno não nos pode tocar. Irmãos, é muito tremendo. A salvação, ela é incomensurável. A salvação, ela não pode nem ser medida. Daí, Paulo, ele orando e dizendo, porque, queridos, a gente percebe que tem muitas pessoas ainda, muitas pessoas que aceitaram Jesus, mas ainda nem compreenderam, não entendem a dimensão dessa grandiosa salvação. No tópico 2, nós temos a sobressalente grandeza e força do poder de Deus. Queridos, isso aqui é tremendo. Ouça bem. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Atenção. A sobreexcelente grandeza do seu poder. Para um pouquinho. Queridos, preste atenção no que eu vou dizer. Nesse segundo tópico e no primeiro subtópico, o que nós podemos depreender aqui é uma redundância. Paulo ele se utiliza de uma figura de grandeza. E nós podemos perceber isso aqui para tentar, de alguma forma, dimensionar a excelente grandeza e força do poder de Deus. Se não, vejam, o apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Percebe que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego upérbalo, que na forma adjetiva significa extraordinária, segundo Coríntios 4:7. Já a expressão seguinte, megatus, que significa grandeza, objetivo enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. O termo dinamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requer força fora da medida. Irmão, dínamos, que significa, que deriva a palavra poder, o que o apóstolo Paulo está colocando aqui é a dimensão do poder de Deus.
o quanto o poder de Deus é extraordinário. O poder de Deus é inimitável, inigualável. Permita-me até usar uma expressão, é inexorável, indizível, inimitável. O poder de Deus, na verdade, ele transcende tudo. Quantas vezes nós estamos aqui nesta manhã tentando de alguma forma compreender um pouco das riquezas da salvação, da nossa eleição, porque Paulo lhe dá graças por isso, da nossa eleição, da nossa predestinação e das riquezas da salvação, mas, queridos, a nossa mente ainda é muito finita. Nossa mente, por mais que nós passamos anos a fios em um educandário teológico, por mais que nós passamos lendo livros, bíblias, várias traduções, possamos passar a vida toda e passaremos a vida toda estudando, a nossa mente ainda é finita para compreendermos a grandeza e a totalidade do poder de Deus. A nossa mente ainda é muito pequena. O homem nunca conseguirá em totalidade entrar nessa dimensão da magnitude do poder de Deus. Tem coisas que, na verdade, são verdadeiros mistérios e algumas poucas coisas Deus vai nos revelando. A própria Bíblia, a palavra do Senhor diz que em parte o conhecemos. Então Deus, ele vai revelando a nós, até porque mentes finitas não podem compreender a mente infinita. Aí Paulo, ele chega a se utilizar de uma expressão que eu acho extremamente interessante, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria de Deus como do conhecimento. Então, e Paulo ele usa uma outra expressão quando ele diz que a sua largura, profundidade e grandeza da sabedoria de Deus. Paulo ele ficava amiscanhado, boquiaberto, estupefatizado diante da grandiosidade de Deus. Esse é o Deus que se permitiu revelar a nós. E ele vai se revelando através da sua palavra, e o que de Deus podemos conhecer em Cristo nos foi revelado. A palavra encarnada e, por conseguinte, através da Bíblia, a palavra escrita. Então, queridos, o que nós temos aqui, Paulo, ele usa essa expressão, a sobressalente grandeza de Deus. Então, Deus é grande, o poder de Deus é grande, a nós manifesto, e nas nossas vidas que nos foi manifestado. No nosso tópico de número 3, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Irmãos, Cristo, a primícia dos que dormem. Esse terceiro tópico está dividido, por conseguinte, em 3 subtópicos. Cristo, a primícia dos que dormem. Cristo é levado à direita de Deus. Cristo é exaltado sobremaneira. O que nós temos aqui, fechando a nossa lição? Cristo, nosso exemplo de exaltação. O que Paulo deixa aqui muito claro aos irmãos em Éfeso é que Jesus ele foi a prova contundente do cumprimento do que Deus tem para a vida de cada um de nós. Ele é o exemplo da nossa exaltação. Paulo enfatiza o poder de Deus se manifestou em Cristo ressuscitando dos mortos. Então, queridos, se Jesus ressuscitou, é o que Paulo está dizendo. Se Jesus ressuscitou, e ele é a primícia, nós também um dia ressuscitaremos. Se Deus ele foi suficientemente grande e poderoso para ressuscitar Jesus e lhe dar um corpo de glória, e ele, ressurreto, poderoso, ascendeu ao céu em corpo de glória, Paulo está dizendo, ei, isso vai ser cumprido nas vossas vidas. O próprio apóstolo Paulo ele fala sobre isso, que quando formos arrebatados, ou aqueles que já morreram em Jesus, eles ressuscitarão primeiro, receberão corpos gloriosos, e nós que estivermos vivos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, ou num piscar de olhos, ante o toque da última trombeta.
o que é mortal, Paulo ele usa essa expressão, o que é mortal se investe de imortalidade, o que é corruptível de incorruptibilidade. Então, o que Paulo deixa-nos muito claro, muito explícito aqui, é que assim como Deus foi suficientemente grande e poderoso para ressuscitar Jesus, ascendê-lo ao céu, e ele nos fez uma promessa que um dia voltaria, assim ele nos garante, ele nos assegura através do exemplo de Jesus. Então, queridos, o que nós podemos entender e compreendermos dentro dessa lição é exatamente essa riqueza, que nós possamos encontrar em Deus a cada dia um nível de comprometimento, de comunhão, ao ponto de não mais vivermos, mas Jesus viver em nós, Jesus habitar em nós. Que nós possamos ter essa perspectiva de Jesus, a vida de Jesus sendo colocada nas nossas vidas. Como diz Paulo, eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus. Logo, Paulo está dizendo, eu estou vivo, mas um vivo morto, um vivo crucificado. Eu não faço a minha vontade, eu não vou para onde eu quero, eu não falo o que eu quero, eu não ajo da forma que eu quero agir, porque a minha vida está totalmente condicionada e subordinada à vontade de Deus que habita em mim. As riquezas da glória, as riquezas da salvação que nos foram reveladas, porque, queridos, ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Então, nós temos essa riqueza inexorável que é a salvação. E Paulo ele deixa claro sobre isso. E ele valoriza isso, ele intercede. E que o meu pedido nesta manhã, para você que está aí me ouvindo, a minha oração, a exemplo da oração de Paulo, é que a cada dia Jesus ele seja formado em nós. Porque a todos os dias Jesus nos convida a nos aproximarmos mais dele. A todo instante Jesus nos convida para que nós possamos chegar mais perto dele. Porque quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais parecido eu me torno com ele. Quando eu estou perto de Jesus, eu reflito o brilho da sua glória. Quando eu me afasto de Jesus, por conseguinte, a glória de Deus, ela fica ofuscada na minha vida. Que Deus nos ajude. Estabelecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão da dádiva da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Glória a Deus! Aleluia! Então, o nosso estado final é exatamente como está colocado aqui na lição, no tópico 3, que é exatamente a nossa exaltação a exemplo de Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus nos ilumine e que possamos, nesta manhã, ter sido abençoados pela palavra de Jesus. Até uma próxima, domingo, se Deus permitir, estaremos uma vez mais aqui reunidos para a nossa escola bíblica dominical.